O diabo não quer que você realize os seus sonhos. Hoje eu fiz um carrossel sobre esse tema e eu resolvi gravar um vídeo aqui também falando sobre isso. A verdade é que uma vez eu li que um dos maiores arrependimentos das pessoas no seu último dia de vida não é sobre ali os seus erros, aquilo que elas fizeram, mas sim aquilo que elas não realizaram. Isso sim vai doer muito no nosso último dia de vida. Porque o que a gente fez está feito, pelo menos. Nós tentamos. E aquilo que não deu tempo. Essa é a pior sensação e eu não desejo isso para você e também tenho me esforçado para que essa sensação não me pegue ali no meu último dia de vida. E para isso a gente precisa entender uma coisa. Existem 7 armadilhas que o diabo usa para nos impedir, para sabotar ali a realização dos nossos sonhos. E é isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo. São armadilhas que você provavelmente está caindo hoje ou já caiu em algum momento, como eu caí em todas, e talvez você nem saiba porque elas são muito sutis. Parece que não tem nenhum problema elas estarem ali na nossa vida, mas nesse vídeo você vai entender quanto elas são realmente muito perigosas. Então, dada essa introdução, eu vim trazer aqui, então, quais são essas 7. Eu vou ver aqui na arte que eu tinha feito para a gente conversar. A primeira, que é um dos assuntos que eu mais falo, e vou falar aqui no meu canal, é sobre a procrastinação. Se a gente soubesse o mal que é a procrastinação, eu até escrevi assim: nada é mais eficiente do que fazer alguém adiar infinitamente aquilo que Deus colocou no coração dela. O diabo não vai falar assim pra gente, não faça. E sabe o que ele vai realmente falar? Frases como essa: espere só mais um pouco. Começa depois que tudo estiver mais calmo. Você tem todo o tempo no mundo. E pronto. O tempo passa, o medo cresce, a autoconfiança diminui e os sonhos morrem no terreno da indecisão. Procrastinação, ela sempre fará parte da nossa vida. Ela realmente sempre vai estar presente. Eu costumo falar no meu método, quando eu fiz o primeiro curso sobre as 11 razões por trás da procrastinação, eu falei que no meu método eu defendo que a gente não consegue eliminar a procrastinação. Então eu sempre desconfio quando alguém falar que dá para vencer definitivamente a procrastinação. No meu método e ao longo da minha vida, naquilo que eu descobri, eu entendi que na verdade a procrastinação ela bate na nossa porta todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa nova. Então você pode perceber quando você vai lidar com uma situação nova na sua vida. Por exemplo, sei lá, você vai começar um desafio de vídeos, como eu tenho feito aqui no canal. Você pode ter certeza que uma das 11 razões, né, e se você fizer o curso você vai entender quais são, ela vai bater na sua porta. Às vezes uma, às vezes mais de uma, mas você percebe que é sempre diante de uma coisa nova. E aí você entendeu aquilo, você venceu, ela volta novamente. Então ela faz parte da vida do ser humano. Nós não vamos conseguir vencê-la, eliminá-la, melhor dizendo, da nossa vida, mas a gente consegue vencer ali a cada momento que ela surgir. E a procrastinação ela é muito perigosa. Eu não vou falar aqui muito sobre me estender em cada uma delas, mas toda vez que a gente fica adiando e falando frases como essa, amanhã eu faço. Procrastinação é deixar para amanhã aquilo que você tem para fazer. Você vai não só adiando aquela tarefa, você adia a sua vida. Eu já contei aqui num outro vídeo que eu procrastinei ter um relacionamento por 9 anos. E isso tem um custo hoje na minha vida, um custo muito alto. Eu cheguei numa idade hoje, né, que eu estou agora casada, eu me casei há 5 meses e nós estamos tentando ter um filho, só que como eu procrastinei por muito tempo, agora eu cheguei numa idade que é um pouco mais difícil e eu estou sentindo esse drama, então isso faz parte. Você percebe que quando você procrastina, essa fatura vai chegar em algum momento da sua vida, então a procrastinação é uma das armas terríveis.
Então, se você tem procrastinado aí na sua vida aquilo que você precisa fazer, saiba que é uma das armadilhas mais perigosas que o diabo usa. Qual é a segunda, então, aqui das 7? Vitimização. Essa é muito complicada, eu fiquei nela durante muito tempo, e talvez você esteja. E não estou aqui para te ofender quando eu falo, você está no papel de vítima. Eu já fui, todos nós em algum momento, até que a gente desperte, a gente fica nesse papel de vitimização, que é o que? Eu até vou ler aqui o que eu coloquei. Ele fará você se enxergar como uma vítima constante das circunstâncias. E aí ele vai falar frases para você que muitas vezes você já se ouviu ali e você não imaginava que eram essas armadilhas sutis dele. É porque você teve uma infância difícil. Não é culpa sua. A vida é injusta com você. Ninguém entende o que você passa. Ninguém entende o que você sente. Então, a vitimização ela é uma armadilha muito perigosa porque ela faz com que a gente terceirize a nossa vida. Então, é aquela fase onde eu já passei, por isso que eu posso falar sobre isso, em que você acha que tudo que acontece na sua vida é culpa de outra pessoa. É culpa do prefeito, é culpa do presidente, é culpa do seu chefe, é culpa do seu ex, é culpa dos seus filhos. E você consegue ali achar tantos culpados, mas como uma vez eu mostrei na minha primeira apresentação, eu comecei bem assim, quando eu fiz a minha primeira palestra na escola de oratório. Eu fui colocando ali, né, todas as pessoas que eu culpava ao meu redor, só que daí eu até brinquei, né, mas no meio, qual é a pecinha em comum com tudo isso? Sempre sou eu ali, né, então tem sempre aquela pecinha que somos nós, que estamos ali no meio, né? Que coisa, né? Então o problema tá com esse, o problema é esse, o problema é esse, mas tem um fator em comum ali que é sempre a gente. Então será que realmente a culpa é dos outros? Ou será que é aquela pecinha que tá no meio, que é a gente que tá ali e a gente não percebe que na verdade nós precisamos mudar para que tudo ao nosso redor mude, né? E parte da minha história sempre foi isso, né? Quando eu mudei, eu percebi situações ao meu redor mudarem ali completamente. Parecia num passe de mágica. Então, a vitimização é muito complicada, porque você vai ficar paralisada. Então, se a culpa da minha vida está do jeito que está dos outros, então, né, desculpa a palavra, eu tô lascada, porque eu vou sempre depender que o outro faça alguma coisa para que a minha vida melhore. Então, olha que eu até coloquei aqui. Assim você acreditará que o problema está sempre fora, te deixará paralisada. E o melhor, ainda achará que está sendo lúcida e consciente, quando na verdade está se aprisionando. Então, se você está nesse processo de vitimização, eu acho que a culpa é de todo mundo, menos minha, eu não me responsabilizo, eu não me coloco como 100% responsável por tudo que está na minha vida. Então, você está realmente caindo nessa armadilha, uma das mais complicadas, né, eu diria. A terceira, distração. Ele não precisa te fazer abandonar os seus propósitos, basta deixar você ocupada. Olha só, então, até coloquei umas frases assim que ele vai falar. Assista mais um episódio, você merece. É só uma olhadinha no celular. Organiza mais um pouco, aí você começa. Então, é aquela distração. O tempo todo a gente está se distraindo com alguma coisa, a gente deixa de fazer aquilo que era o nosso propósito, a nossa meta para aquele dia, para aquela semana, porque a gente se distraiu. E de distração ele entende muito bem. Aliás, nós estamos hoje cercados, né, de distração. Se a gente não se concentrar, não desligar a notificação, nós ficamos distraídos o tempo todo. E é uma distração que rouba ali muito sutilmente nosso tempo e a gente nem percebe. Você achará que está caminhando, mas está só rodando em círculos. No final do dia estará cansada, frustrada, mas sem sair do lugar. Então é aquela sensação horrível que talvez você já teve aí em algum momento. Eu já tive de
Ah, eu vou só dar uma olhadinha aqui, mas quando vê se passaram ali algumas horas e você não fez aquilo que você deveria fazer. Então ele é muito sutil nessa armadilha aqui e ele se aproveita no mundo de hoje que nós vivemos, que distração é o que mais está aí nos rodeando. Vamos para a quarta. Essa eu até coloquei aqui que é uma das favoritas, e como essa é maldosa. E essa eu fiquei presa nela durante muito tempo, talvez você esteja. Ela ataca muito nós mulheres, principalmente, né? Os homens não caem tanto nela, mas nós mulheres somos muito vítimas dessa armadilha aqui. Então, a quarta armadilha é a comparação, que eu coloquei como uma das favoritas, sem dúvida, porque a comparação, ela realmente ela destrói realmente a nossa vida. Então, quais são as frases que normalmente você vai ouvir ali, que parece tão sutis, essas sugestões, né? Você nunca falará tão bem quanto ela. Ela é tão confiante, você não nasceu para isso. Se você tivesse o tempo que ela tem, e aqui a gente pode complementar. Ah, se você tivesse o corpo que ela tem. Ah, se você tivesse a beleza que ela tem. Ah, se você tivesse a casa, o cenário, o carro, o relacionamento, os filhos que ela tem. Como isso é cruel. Comparação é o veneno perfeito. Adoece a identidade, mata a coragem, anula a ação. Então a comparação, ela nos paralisa de um jeito absurdo, e eu já fiquei tanto nela que eu tinha um problema de rouquidão e eu sempre ficava assim comparando. Nossa, fulana tem uma voz mais bonita, ela grava um vídeo melhor, o cenário dela é melhor, ela se veste melhor, e a gente fica no que o outro é melhor. Percebe que a comparação, a gente só cai na comparação porque realmente nos é oferecido uma outra opção. Se você não tivesse que olhar para lado nenhum, você ficaria muito feliz com a vida que você tem, mas quando nos apresenta uma opção, é a hora que esse veneno nasce, né? Então eu vou aqui, vou olhar para o que o outro tem. Aí olhando para ele, eu olho para mim e falo, nossa, mas eu não tenho isso. Então esse é o veneno da comparação. Se a gente não tivesse nada para olhar, a gente seria muito mais assim felizes, né, com a nossa vida. Mas basta nos dar uma opção, uma segunda, terceira, quarta opção, e para isso, né, as redes sociais são maravilhosas, né, para nos causar essas sensações. Elas são realmente ali especialistas nisso, porque você abre suas redes sociais e começa ali a olhar o seu feed. Todo mundo tem uma vida melhor, todo mundo tem um corpo melhor, parece que todo mundo tem mais dinheiro, que você tem mais isso, tem mais aquilo, e você entra nessa armadilha terrível. Por isso que eu até coloquei que é uma das favoritas, porque ele usa muito bem hoje com as redes sociais, ele entra realmente de forma terrível através das redes sociais. Essa daqui também prende tanta gente cai nessa armadilha. A quinta armadilha é perfeccionismo. Ele ama quando você tenta ser perfeita, pois nunca sairá do lugar. E aí você vai ouvir aquelas frases assim: ainda não tá bom o suficiente. Se não for perfeito, melhor nem começar. Ainda não é o momento ideal. E aqui a gente poderia falar várias frases que só os perfeccionistas falam. E talvez você até hoje, né, eu me lembro que no passado eu já cheguei a pensar que quando você fala isso numa entrevista, que você é perfeccionista. Isso é maravilhoso. Hoje, tenho certeza que você nem vai ser contratado se falar que você é perfeccionista, porque significa que você vai travar tanto no processo que você nunca vai entregar aquele relatório. A gente confunde capricho com perfeccionismo. Uma coisa é você falar que você é uma pessoa caprichosa. Eu me considero uma pessoa caprichosa, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, mas eu não me prendo mais à perfeição. Se eu fosse esperar para postar ou gravar esse vídeo quando eu estivesse perfeito, não ia sair nenhum vídeo. Então, eu hoje me considero uma pessoa caprichosa, mas durante muito tempo eu fiquei me gabando
porque eu considerava que eu era perfeccionista, mas esse lado meu perfeccionista não realizou nada na vida enquanto eu estive nessa fase de perfeccionismo. Hoje, sendo uma pessoa que entrega o melhor que tem, né, com as condições que tem no momento, eu consigo realizar muito mais coisas. Então, até anotei aqui, ó, e assim o medo de errar, né? Porque o perfeccionista ele quer ser perfeito, porque no fundo tá ali o medo de errar. As pessoas não podem encontrar uma falha. Eu não posso falar algo errado no vídeo, eu não posso entregar um relatório com uma vírgula errada. Então, e assim o medo de errar vira um freio eterno. Você nunca começa, você nunca entrega, você nunca realiza. Você nunca grava o vídeo, você nunca tem um relacionamento, você nunca se casa, você nunca muda de profissão, você nunca arrisca nada. Porque é uma constante de eu preciso esperar que esteja perfeito. E perfeito só é Deus. Então nós nunca vamos sair realmente dessa armadilha aqui. Sexta e penúltima armadilha: medo. O medo, quando bem maquiado, parece uma prudência. Olha que armadilha sutil essa daqui. Aí você vai ouvir frases assim: melhor não arriscar, não vá se precipitar, pense mais um pouco. Assim, você se convence de que está sendo prudente, mas na verdade está só deixando o medo ditar seus passos e travando seus sonhos. Então, o medo, ele é terrível. E o medo, que é o medo, né? A gente fica com medo de tanta coisa. Eu me lembro que eu fiquei tantos anos com medo de gravar vídeo e aparecer hater. Eu morria de medo de eu vou adiar isso aqui, eu vou procrastinar porque eu tenho medo das pessoas que vão aparecer, que vão me criticar. E já faz tantos anos que eu tô aqui, eu ainda não me deparei com um hater, assim, a ponto de me paralisar. Então a gente vai criando tanta historinha de algo que a gente acha que vai acontecer. O medo é uma possibilidade que a gente cria na mente. A maioria das vezes esse medo ele nunca realmente acontece. E a gente se prende ali. Então ele é, sem dúvida, uma armadilha muito sutil. Ele te coloca ali um medo, né, para você ficar pensando, melhor não arriscar, melhor não fazer, melhor não me precipitar. Parece que você só está sendo prudente, mas na verdade é um medo que está ali tomando conta da sua vida para que você nunca realize. E o último aqui que eu coloquei é a sétima armadilha, é confusão. A mente cheia e o coração confuso. E se não for o caminho certo? Pense melhor antes de agir. Será que isso é para você? Essa busca infinita por uma clareza absoluta cria um labirinto mental, onde os sonhos se perdem para sempre. Então, essa confusão de eu não sei se faço ou não, e enche ali a nossa vida de confusão, né? Nossa mente fica cheia, nosso coração fica confuso, fica angustiado. É uma armadilha muito sutil também, ele vai nos confundir. Pessoas confusas, elas não saem do lugar, elas não têm clareza. Inclusive, né, dando um spoiler aqui, falta de clareza é uma das 11 razões por trás da procrastinação. Então, quando ele põe essa confusão, você não tem clareza se você deve ou não fazer, ou porque eu estou fazendo aquilo, eu me sinto confuso. Então, eu não faço, eu não saio do lugar. Então, é muito sutil, mas a gente tem que tomar cuidado, né? E tudo isso, então, eu resumi aqui, tudo isso para que a gente nunca realize os sonhos que Deus reservou. Mas a única forma da gente realmente mudar isso é a gente começar a agir agora. Então, escuta novamente ali quais são as armadilhas, né? Então, recapitulando: procrastinação, vitimização, distração, comparação, perfeccionismo, medo e confusão. Essas são as 7 armadilhas que tenho certeza que você ou já caiu em uma delas, ou você está passando por uma delas, ou talvez mais de uma, e isso está te paralisando para você realizar aí os seus sonhos. Então,
assista, pense nelas e entenda que são armadilhas e tem como a gente sair realmente delas, a gente não ouvir essas vozinhas, essas vozes aí que estão realmente nos fazendo paralisar. Então, se fez sentido para você, comente aqui embaixo qual dessas 7 armadilhas aí você está vivendo ou você já viveu em algum momento. E a gente se vê no próximo vídeo.